Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Saiu fotos aí do Lanterna Verde no set do Superman, Guy Gardner escondido aí, não foi revelado o visual dele, mas provavelmente a gente vai ver aí um Lanterna Verde bem fiel aos quadrinhos, principalmente com esse cabelo, que muita gente já tá reclamando, mas vamos falar sobre isso aqui, o visual dele, e também sobre a história de Metrópolis. Eu vou falar aqui sobre o texto que é colocado ali num cartaz, tipo numa placa na cidade, parte dos detalhes da cidade, da construção de mundo desse Superman, aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Metrópolis precisa ser da hora, Gotham precisa ser da hora, e eles parecem que estão se atentando aos detalhes. Então tem a história de Metrópolis do DCU aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre tudo isso aqui, lembrando, todos os dias tem 2 vídeos, amanhã às 6 horas, eu entro às 7 às 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui, todo santo dia tem 2 vídeos, segunda a segunda. Siga aí nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok, que lá tem vídeo todo dia também. Os vídeos de lá são diferentes dos vídeos daqui. É o seguinte, Superman tá tendo essas gravações ainda em Cleveland, Ohio. Eles estão gravando à noite, estão gravando de dia, enfim. E aí saiu um vídeo mostrando eles gravando na frente tipo de uma lanchonete, enfim. Algumas pessoas que viram algumas cenas, né, falaram que parece, entre aspas, uma evacuação da cidade, pessoas correndo, algo acontecendo, sabe? Tipo assim, vai acontecer uma batalha de seres poderosos, vamos todo mundo vazar daqui, né? Tipo, mais ou menos isso. E saiu o Nathan Fillion, tem umas imagens horrorosas, mas eu vou pôr aí pra vocês, dele aí, tipo, todo coberto pra não mostrar o traje e a caracterização dele como Guy Gardner. Entendam uma coisa sobre o Guy Gardner. O cara tem, na maioria das vezes, os quadrinhos, ele tem esse cabelo que vocês estão vendo aí, que é uma coisa ridícula, mas o Guy Gardner, ele é esse tipo de personagem, tá ligado? Ele é um cara que ele tem uma personalidade forte, ele é um Lanterna Verde, mas divisivo, tem gente que ama ele, tem gente que odeia ele. Ele é tipo aquele personagem meio ele é meio pacificador, tá ligado? E esse visual dele, pra mim, é o visual que tem que estar no filme, porque eu acredito que, inclusive, ele vai estar no filme, porque se não tivesse, o Nathan Fillion, provavelmente ele estaria com o cabelo pintado de ruivo, né? Ele já apareceu em várias fotos aí do set, não do set, né, com o elenco, durante as gravações, dias de folga do elenco de gravação, ele tirou foto ali com a Isabella Mercy, já apareceu com o James Gunn, e ele tava com seu cabelo normal, né? Ele só tem umas entradas de calvície aqui, enfim, normal, o cara tem 50 anos, e aí basicamente você pode ver esse cabelo tigelinho. Mas por que eu quero esse cabelo? Eu vou explicar aqui pra vocês. Pelo seguinte, esse universo, mostrando ali o Senhor Incrível, o traje do Superman, tudo isso, ele vai ser provavelmente o universo mais puxado pros quadrinhos esteticamente falando também. Talvez também em termos de história, narrativa, fidelidade, mas esteticamente falando, visual. Então você vê um Superman que tem a sunga por cima da calça. Você vê o Senhor Incrível feito do jeito que tem que ser feito, sabe? Provavelmente a Mulher Gavião vai ser muito quadrinesca também. Provavelmente o próprio Guy Gardner, o Metamorfo, a Engenheira que a gente vai ver também. Esses personagens, eles vieram de histórias em quadrinhos, a mídia principal dos super-heróis. Você tem que respeitar a obra original visual deles. Ah, mas o Guy Gardner tem quadrinhos que ele tem o cabelo normal, é só meio arrepiado pra cima, não tem nada de franja. Sim, mas eu acho que nesse caso aqui, do jeito que você tá fazendo, o James Gunn na direção, pega, por exemplo, o visual do Senhor Incrível. Ele tem meio que um Black Powerzinho, né? Tipo um cabelo um pouco maior do que o normal. Em alguns quadrinhos ele tem isso também, mas as pessoas estão acostumadas a ver ele com o cabelo mais baixo, com uma cara mais séria. Ele tá com uma cara mais séria e tal, mas ele não parece um personagem tão badass assim, se é que vocês me entendem, né? Talvez se fosse feito por outro diretor, o diretor ia estar mais preocupado em mostrar o quanto esse cara ficou forte e a cara de malvado dele, né? Aquela cara de arrogante do Senhor Incrível o tempo todo. Mas esse não é o intuito do James Gunn. O James Gunn adora esses personagens que ninguém se importa. Você não se importa com o Senhor Incrível, então para de reclamar do cabelo, de não sei o que. Então você tem nesse filme aqui uma abordagem bem quadrinesca, o que eu acho ótimo, porque ao longo de várias décadas, com algumas exceções, no mercado de filme de super-herói, você tem Hollywood achando que pode ser melhor do que o produto original das HQs. No Superman do James Gunn provavelmente possa ser o filme mais quadrinesco da DC dos últimos anos, porque você vai ter elementos estéticos que são muito quadrinescos, você vai ter um cachorro que tem superpoderes. Isso é um filme sobre histórias em quadrinhos. O James Gunn sabe disso, e o James Gunn é o diretor que menos tem vergonha. Aliás, ele tem zero vergonha de super-heróis no cinema, porque Hollywood ainda tem um pouco de vergonhinha. Nessa foto aí vocês estão vendo uma parte do set, a história de Metrópolis do DCU, eu vou traduzir ela pra vocês. Metrópolis foi fundada em 1634 por colonos holandeses.
prosperando no comércio devido ao seu porto costeiro natural. O primeiro assentamento foi do holandês Paul de Vries, sendo chamado de Vries Village, hoje conhecido como Cidade Velha, no Parque Queensland. Em 1783, o primeiro banco metropolitano foi inaugurado por P. Randall Jeffreys, aquele que existe até hoje. Em meados de 1800, a área de Robbs Bay da cidade cresceu como um centro comercial. O grande afluxo de imigrantes irlandeses durante este período aumentou as tensões com os cidadãos de segunda geração de Metrópolis, levando os conhecidos motins de Robbs Bay. Metrópolis prosperaria durante a Revolução Industrial com uma fundação de The Steel Works. Hoje, Metrópolis é conhecida como a Cidade do Amanhã, um apelido adotado a partir da nossa inovação e das nossas esperanças para o futuro. É uma coisa bem Nova York, né? Isso daí, pelo menos é o que me lembra tal. E é interessante você também pensar que essa construção de mundo, ela está sendo detalhada, né? Você vê easter eggs, homenagem a quadrinistas, você vê várias coisas. Isso é importante porque Metrópolis não pode ser uma cidade genérica. Você tem que olhar para Metrópolis e falar, beleza, eu gosto de Metrópolis. Olhar para Gotham, eu gosto de Gotham. Central City, várias outras cidades. A DC precisa criar um mundo gigantesco muito rico. Então, eu acredito que o Guy Gardner do Nathan Fillion, ele vai ter esse visual sim da franjinha. Não dá para cravar aqui e confirmar para vocês, mas eu tô curioso para ver isso em tela porque vai ser muito engraçado. E não só engraçado, ele vai ser o que ele deveria ser, na minha opinião. O James Gunn, ele é fã do Liga da Justiça Internacional, né? E talvez vaze as imagens, se vazar eu trago aqui pra vocês, e talvez não, né? Então é uma cena grandiosa de ação que eles estão fazendo nas ruas. Não é, na verdade, isso não é só uma cena de ação, né? São cenas de ação também, mas tem cena do Planeta Diário, tem cena de diálogo do Superman com a Lois, toda uma destruição de Metrópolis, né? Você vê o Superman e a Lois juntos pela primeira vez aí no set, enfim. É uma cena grandiosa, é um elenco grandioso, é um filme grandioso que tem mais um mês de rodagem aí para eles começarem a pós-produção do filme, montagem, enfim. E aí a gente vai ver como que vai ser isso só o ano que vem. Já já vai faltar um ano para lançar esse filme e um ano passa muito rápido. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Se você quer o visual do Guy Gardner estilo esse daí, com a franjinha, que é um visual assim mais caricato e quadrinesco possível dele, e também é meio ridículo, meio não, é totalmente ridículo. Eu quero esse visual aí, eu quero essa franjinha, pra mostrar que é o filme mais quadrinesco possível da DC dos últimos anos, certo? Então você já vai ter o Metamorfo, já tem o Senhor Incrível, o Superman, né, a Engenheira vai ser uma personagem mais fodona, tal, cromada, enfim, ela vai ter um uniforme preto quando ela não estiver usando a parte de nanotecnologia dela, enfim, porque ela não vai ficar pelada no filme, né? Você já parar pra pensar nisso. Então é interessante você pensar que agora eles estão indo pra reta final das filmagens e vai sair mais algumas coisas aqui e eu vou trazer pra vocês. Deixa aí embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso. Como você quer o traje do Guy Gardner. Tamo junto, até a próxima.